aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, e com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava: caiu, caiu, caiu a grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Voz de grande multidão se ouviu dos altos céus, jubiloso dando glórias e aleluias ao grande Deus, que com justiça vingou o sangue dos servos seus, daquela que quis subir, mas para o inferno desceu. O anjo do céu clamava: caiu, caiu, caiu a grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam o vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até os céus. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Aleluia, glória. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler as Escrituras. Jesus disse: examinem as Escrituras, porque vós podais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está escrito assim, Evangelho de Marcos: e iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe haviam que deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele,
e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. A Bíblia diz no livro de Atos: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em Judeia e os confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas os discípulos de Cristo ainda não tinham recebido pelo Espírito Santo. Eles estavam com Cristo durante o ministério inteiro de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Eles presenciaram as ameaças que os judeus fizeram ao Senhor. Eles presenciaram de perto muitas maravilhas, muitos sinais. Viram Jesus Cristo expulsar os demônios pelo poder de Deus. Eles viram Jesus andando sobre as águas, se transfigurando em glória. Eles tiveram muitas experiências. Mas eles ainda não entendiam esta palavra que Jesus acabou de falar para eles, que tornaria ir a Jerusalém, e o Filho do Homem seria morto, seria blasfemado, iriam cuspir nele, iriam traí-lo. Iria condená-lo à morte. A Bíblia diz: assim vai o Filho do Homem, como acerca dele está escrito. Mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Era o que Moisés havia dito na lei de Deus. Era que também os profetas de Deus falaram com respeito ao seu filho. A Bíblia diz que Deus não enviou o seu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Jesus bem sabia daquilo que ele iria enfrentar, as arduras dores. Ele estava preparado para aquela hora, por isso que ele veio ao mundo. A Bíblia diz na carta de Filipenses: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou. O profeta Isaías diz que ele foi reputado, não fizemos caso algum por ele. Ele foi ferido, moído
por nossas transgressões, ele foi castigado, ele foi humilhado, foi desprezado pelos homens, o mais indigno entre eles. Mas Paulo escreveu na carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam por sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Os discípulos do Senhor tiveram muitas experiências ao longo do ministério de Cristo na terra. Embora Jesus muitas vezes falando, e eles entendendo por parábola, mas Cristo falava a eles abertamente, porque Jesus disse aos seus discípulos: a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós o Pai concedeu revelar. Estas coisas foram ocultadas dos sábios e entendidos e reveladas aos pequeninos. Era um mistério tão grande, os religiosos não estavam entendendo. Os judeus esperavam que o Messias viria para libertar eles da opressão dos romanos. Eles estavam aguardando por um Messias que iria combater com espada, que iria guerrear. Mas Jesus disse: eu não vim à terra trazer paz, mas trazer uma espada. Ele veio separar. Aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta comigo espalha. Jesus veio confundir os homens. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz em João capítulo 1 e versículo 18: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez revelado. Paulo escreveu: na verdade, grande é o mistério da piedade. O Deus que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas ele desceu para ser levado ao madeiro, se fez maldito, ele humilhou-se a si mesmo, tomou forma de homem, fez servo dos homens. A Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele veio confundir os sábios. A Bíblia diz que Deus apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Deus conhece o pensamento deles, que são vãos.
Eles não entenderam, porque um homem que revelou o profundo, o oculto dos homens, agora sendo traído. Entre os 12 discípulos, um era o diabo, era o que iria traí-lo, iria vendê-lo por 30 moedas de prata, porque diz a Escritura que Judas Iscariotes era o ladrão, é ele que guardava a bolsa, ele era o diabo. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração dele, ele até assentou à mesa para beber da Santa Ceia, mas Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. Ai do homem, porque o Filho do Homem é traído. A Bíblia diz: ai desta geração má, pecadora, adúltera e perversa. Ai da terra, ai dos moradores que habitam nela, porque a Bíblia diz: horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Em sua humilhação, os judeus, eles encontraram uma oportunidade. Eles perseguiram a Cristo durante o ministério dele inteiro. Profeta. Senhor, varão, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Mas Jesus Cristo veio não para receber glória dos homens. Queriam fazer ele rei, queriam colocar uma coroa de rei sobre a sua cabeça. Ele ocultou-se do povo e foi para o monte orar. Os judeus tentaram matar ele. Jesus falou na cara deles: hipócritas, serpentes, raça de víboras. Como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Vós tendes a chave da ciência e não entra no reino dos céus, e impedem aqueles que querem entrar. Vós sois doutores cegos, guias de cegos, mas se um cego guiar outro, ambos os dois cairão no buraco. Os religiosos, eles não tinham autoridade, eles eram pura hipocrisia, mas Jesus Cristo ensinava como tendo autoridade, e a sua autoridade um dia foi interrogada por eles: com que autoridade tu fazes estas coisas? Jesus Cristo também propôs, pergunta a eles: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? E eles ficaram surpresos, começaram a se coçar, disseram um ao outro: se falarmos que é da terra, tememos, porque o povo tem João como profeta. Se dissermos que é de Deus, ele vai dizer: então por que não crê em Deus? Eles falaram para Jesus: não sabemos. Jesus também disse: eu também não lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Eles chamaram Jesus de demônio, chamaram Jesus de príncipe dos demônios, chamaram Jesus de Beelzebu, homens blasfemadores. Jesus veio libertar, ele veio curar, ele perdoou os pecados dos pecadores, ele curou em pleno sábado,
Isto cada vez mais fazia com que os religiosos sentissem ódio dele. Mas ele fazia as obras de Deus. Ele veio, como acerca dele estava escrito, pôr em liberdade os cativos, tirar da prisão os presos, e aceitar e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança de nosso Deus. Eles não tinham Jesus como profeta. Eles não acreditavam que o Cristo viria de Nazaré. Eles não tinham esperança nenhuma que aquele homem, que era humilde, que quando entrou na cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, ele veio montado no jumentinho. Mas a Bíblia diz que todos, quando viram, diziam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Era o venerar e o reconhecimento daqueles que tiveram a Cristo, sendo Ele o Senhor e Cristo, que Deus o elegeu, que Deus o tornou. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Deus da eternidade. A Bíblia diz que fora dele o homem está perdido, está morto em seus pecados, delitos e ofensas. Mas ele veio libertar o homem dos pecados e torná-lo servo de Deus, para que o homem tenha o seu fruto em santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos subir a Jerusalém? Jesus, quando sobe a Jerusalém, ele chora. 2 vezes a Bíblia diz que ele chorou. A primeira foi quando seu amigo Lázaro havia sido morto. Por 4 dias ele estava naquela tumba. Jesus chorou, porque a incredulidade daquele povo era grande, e tinha Lázaro como seu amigo. E a segunda vez foi quando ele entrou na cidade de Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e os que Deus tem enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Mas virá o tempo em que vós desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não poderão. Eles viram por bem matar o Nazareno, colocar ele no madeiro, e eles foram tão hipócritas, tão fajutos, que levou Jesus diante do sinédrio de Pôncio Pilatos. E ali foi aonde os judeus, os religiosos, viram na política de Roma a lei que naquele tempo era a única que podia matar pessoa. Pilatos disse para eles: quem é este homem? Eles falaram para Pilatos: se ele não fosse salteador, nós não traríamos ele a ti. Pilatos perguntou: que crime ele cometeu?
Qual é a sua acusação que trazes contra este homem? Jesus era inocente, mas era como de costume, no tempo da Páscoa, que se soltasse um preso. Moisés escreveu no livro de Êxodo que o cordeiro pascual deveria ser morto entre o povo no arraial, fora do templo. Jesus Cristo morreu no dia exato da profecia de Moisés. Jesus Cristo cumpriu todas as profecias ao pé da letra. A Bíblia diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Houve aquele momento em que os judeus viram a grande oportunidade de acabar de uma vez por toda com a vida de Cristo. Mas o próprio Jesus havia dito no Evangelho de João, no capítulo 10, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou por amor de mim. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosquineadores, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que nem no seu silêncio houve enganos. Ele foi perfeito. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de entendimento. Mas o mundo não compreendeu, porque Paulo fala: se os príncipes deste mundo tivessem conhecido, nunca se teria crucificado o Senhor da glória. Se o mundo soubesse que eles traíram, que eles trocaram o Senhor da glória por um homicida chamado Barrabás, trocaram o caminho da vida pelo caminho das religiões, trocaram a liberdade da opressão dos políticos, das falsas promessas, da falsa esperança que estes homens vêm prometendo desde a antiguidade. Mas o mundo viu por bem tentar apagar o brilho daquela luz. Mas a Bíblia diz: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não permanece em trevas, mas terá a luz da vida. Por um pouco de tempo vereis a luz. Jesus Cristo falou aos seus discípulos: lá o Filho do Homem será blasfemado, será injuriado, será odiado, cuspirão nele. Isaías diz: todos que passaram por ele manietaram as suas cabeças. Quando Cristo esteve diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos o interrogou por 3 vezes. Tu és rei dos judeus? Disse Pilatos. Jesus respondeu para Pilatos: tu dizes isto de ti mesmo ou outros te disseram? Pilatos falou: por acaso sou eu judeu? O teu povo, a tua nação entregou a ti, a mim. O que fezes? Então logo tu és rei dos judeus? Jesus olhou para Pôncio Pilatos
e com a autoridade de Deus, de um Deus, como disse o rei Nabucodonosor, ele reina sobre o reino dos homens, o seu domínio é sempre eterno. Pilatos, não contente, Jesus todo ensanguentado, ferido, na sua cabeça agora estava uma coroa de espinhos, a sua vestimenta não era uma vestimenta de um rei, mas os judeus falaram para Pilatos, ele diz ser rei dos judeus. Era um novo rei que estava se levantando. Então, o trono de César corria perigo. Mas Jesus não veio lutar para adquirir este reino mundano. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Pilatos falou para Jesus: não respondes nada? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e para te libertar? Jesus disse para ele: nenhum poder terias contra mim, se do céu não fosse te dado, mas maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Então tu és rei? Jesus disse a Pilatos: para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A verdade estava diante de Pilatos, mas quando os judeus o provocou dizendo: se você soltar ele, você não é amigo de César, ele tremeu. Pilatos viu que Jesus não tinha crime algum digno de morte. Ele não enxergou crime nenhum em Jesus. Mas os judeus, revoltados, cheios de inveja, como eles não tinham poder nenhum de poder matar pessoa alguma, eles recorreram à lei de Roma. Em João capítulo 8, eles vieram tentar Jesus para ver se pegava ele em alguma palavra, para ter de que o acusá-lo. Trouxeram até a presença de Jesus uma mulher apanhada em seu próprio ato, adulterando. Naquela mulher, eles viram a oportunidade de acabar com o ministério de Cristo, de envergonhá-lo publicamente diante dos seus discípulos e daquela multidão que o venerava. Os judeus falaram para Jesus: pegamos esta mulher em seu ato adulterando contra o seu marido, e na lei Moisés nos ordenou que esta seja apedrejada. Jesus escrevia no chão. Tenho para mim no Espírito de Deus que Jesus Cristo estava escrevendo os 10 mandamentos. Moisés também disse em Levítico que o homem deveria também comparecer junto da mulher, para ambos serem apedrejados. Mas eles queriam tentá-lo Jesus. Jesus olhou para eles: qual dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles estavam esperando Jesus tomar uma decisão. Se Jesus dissesse: solta ela, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse: apedreja ela, Jesus estaria indo contra a lei de Roma, porque só Roma naquele tempo tinha poder de matar alguém. Só que eles estavam cheios de astúcia.
eles maquinavam mal em seus corações. Eles foram o número 1 aos perseguidores de Cristo. Pilatos lavou as mãos, dizendo estar inocente do sangue daquele homem. Mas os judeus falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aí Jesus Cristo veio, ele humilhou, foi humilhado, foi desprezado. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo, dos pecadores. Jesus Cristo desprezou a afronta, suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. O próprio Deus desceu na terra dos homens, na terra dos viventes. Uma vez ouvi um homem dizer que o maior acontecimento de todos os tempos foi o homem ter pisado o seu pé na lua. Mas o maior acontecimento de todos os tempos, de todos os séculos, foi ter Deus descido na terra dos viventes e pisado o seu pé. O Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que expressou o seu amor, não apenas com palavras, mas em obra. Mas o mundo não o conheceu, o mundo trocou ele pelas trevas. E quem está imperando no reino dos homens é Satanás. O teu adversário é Satanás, o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e tenham com abundância. Os discípulos não compreenderam aquela palavra. Ele ser morto. Como pode alguém que fez com que o morto ressuscitasse, curou um cego de nascença, curou um coxo de nascença, curou milhares de pessoas enfermas, agora falando para eles que iria morrer, ser entregue na mão dos judeus, e os judeus o entregaria na mão dos gentios? Em sua cruz estava escrito um título, em hebraico, em latim e em grego. Em hebraico simbolizava a religião, latim simbolizava a política de Roma, e grego simbolizando a cultura. Mas Jesus Cristo foi traído. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, Deus virou o rosto para ele, porque todos os pecados, todas as culpas dos homens recaíram sobre ele. Deus é tão santo que mesmo o seu filho, o apóstolo Pedro disse, não poupou, antes entregou ele para redenção nossa. Jesus morreu na cruz, mas não foi em vão como o Papa Francisco pensa. Jesus Cristo morreu na cruz, mas não é um fracasso, como o Papa Francisco disse. A Bíblia diz, na carta de Filipenses, no capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra, para que diante do seu nome se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra
todo olho vê e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo não é um coitadinho, como um dia Raul Seixas falou. Jesus Cristo não é um coitado. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, e daqui muito em breve Ele há de voltar, como Ele prometeu na sua palavra. O mundo queira aceitar ou não, os políticos queiram aceitar ou não, a religião queira ou não, os pecadores esperam ou não, a igreja pregue ou não pregue, Ele vai voltar, porque fiel é o que prometeu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, aquele que vem virá e não tardará. Eis que cedo veio, prepara-te para encontrar com Ele. Porque se você estiver pensando que Maria vai estar à esquerda para te defender no dia do juízo, você está enganado. Você que fica queimando vela, rezando para a morte, você está completamente enganado. Porque a palavra de Deus não mente. Deus não mente. Jesus Cristo não mentiu. A igreja tem pregado o Evangelho de Cristo, dando testemunho a pequenos e a grandes, a pobres e a ricos. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas Jesus Cristo disse em sua palavra: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pergunta para a pessoa que está aí, quer confessar Jesus Cristo? Ela pensa duas vezes: não posso deixar o futebol agora, porque futebol é alegria para mim. Eu amo Corinthians, eu amo São Paulo, amo Palmeiras. Você ama o diabo, porque é o diabo que está controlando o mundo do esporte. É a cultura podre deste mundo. A pessoa pensa: ah, eu sou político até os ossos. A política podre deste mundo não tem nenhuma comunhão, não tem nenhuma parcialidade com a palavra de Deus. Se você for amante deste mundo, a ira de Deus está sobre a sua vida. A Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O teu orgulho vai levar você para o inferno. A tua arrogância vai te condenar. A Bíblia diz que Deus humilha os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante a mão do Senhor, porque essa idolatria deste mundo, a idolatria do futebol, do funk, do sertanejo, a idolatria do cinema, a idolatria das religiões, a idolatria da política, está fazendo com que muitos errem o caminho da justiça, fazendo com que o homem viva da maneira que ele quiser, traindo a mulher, casando com outro, cometendo torpeza, cometendo abominação, homem com homem, mulher com mulher. Mas Deus não aceita, Deus não tolera. A Bíblia diz que Deus fez chover do céu fogo e enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu o mundo antigo de Noé com as águas do dilúvio. E você pensa que o Brasil vai escapar? Brasil que só promove perversidade. A novela ensina o homem beijar na boca com o outro, fazer sexo. E o povo vive de mentira e mentira, cachaça e cachaça, droga e droga, traição e traição. Vai para a vida do crime, roubar, vai traficar, vai trabalhar para o diabo, e depois fala que tem Deus no coração. Depois diz que Deus está comigo,
A Bíblia diz que Ele está com aqueles que estão com Ele. Deus não está no estádio do futebol. Deus não é corintiano. Deus não é brasileiro. Deus não é europeu. Deus é santo. Deus é justo, é fiel e verdadeiro. E Ele vai julgar este mundo com justiça. A base do seu trono é justiça e juízo. Para onde você vai escapar? Porque os ricos, eles estão tentando ir para a Lua. Há mais de anos que eles vêm estudando a Lua para ver se encontra oxigênio lá. Eles têm estudado muitos planetas. E o pobre que está acreditando em Lula? Lula vai entrar na política e vai melhorar a situação do país? Para de ser bobo. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos o pai mataria o filho. A mãe matou os filhos. A nora traiu a sogra. E causa uma confusão inteira. Tudo isso por causa de dinheiro, por causa de terra, por causa de herança. Estão matando, estão se odiando, porque não tem o amor de Cristo. A Bíblia diz que o vínculo da perfeição é o amor. Mas nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriará, pois se multiplicar o pecado. Jesus morreu, mas quando deu 3 dias, Ele ressuscitou. E os judeus ficaram apavorados, porque eles pensaram e disseram: o primeiro estado já estava terrível, Ele vivo já estava fazendo o que fazia, mas Ele falou que iria ressuscitar. Então foi a guardas para vigiar aquela pedra, para vigiar o seu túmulo, para que o segundo estado não se torne pior do que o primeiro. Mas não teve jeito. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, a pedra foi tirada, e a Bíblia diz: jazia aqui o corpo de Cristo. Você pode ir em qualquer cemitério do mundo inteiro e você vai encontrar a descrição: aqui jaz um homem, aqui jaz fulano de tal. Mas no túmulo de Cristo dizia: aqui jazia o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Porque não está mais aqui. A Igreja Católica quer enfiar na sua cabeça que Ele é imagem de escultura. Você vai na Praça da Sé e lá tem um corpo de Jesus dentro de um caixão. Mas o Jesus que eles estão afirmando não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia ressuscitou há mais de 2000 anos. E Ele está vivo pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que Ele é Espírito. Para você enxergar Ele, é só com fé nesta palavra, porque a fé não é de todos, a fé é um dom de Deus. Mas a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu interior. Errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se a sua fé estiver apoiada em política, em religião, em cultura, você está perdido.
você nunca vai enxergar a luz da verdade. Se você estiver esperançoso que a situação do país vai melhorar, que o mundo vai melhorar, a Bíblia está dizendo que vai haver destruição. A Bíblia está prometendo que haverá um juízo. Só que os homens não estão dando crédito, porque a vida deles é futebol, a vida deles é cachaça, é viver de bar em bar. A vida deles é viver nessa prostituição. Mas Deus está te dando tempo. Deus está anunciando para você hoje que se arrependa. Larga dos seus pecados. E para você largar do seu pecado, não precisa vir confessar para mim. Eu sou homem sujeito às mesmas fraquezas que você. A Bíblia diz, adora a Deus. A Bíblia diz na primeira epístola de João, no capítulo 1 e versículo 9, se confessar os vossos pecados e as vossas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Debaixo do céu e nenhum outro há salvação dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. Jesus disse, quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus não veio brincar de morrer na cruz. A Bíblia diz que este sacrifício foi perfeito. Ele fala melhor do que o sacrifício do sangue de Abel. Ele oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Este mundo inteiro, que está aproximados 8 bilhões de pessoas, mas é poucos que vão subir para o céu, é poucos que estão anelando pela vinda de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Ele está às portas e bate. Se alguém escutar a sua voz e abrir o seu coração, ele entrará. Breve ele virá. Você está preparado? Ou você está fingindo que não é com você? Porque eu não vim pregar para o carro, eu não vim pregar para a árvore, eu não vim pregar para o poste, eu vim pregar para você como criatura de Deus, para você dar ouvidos. Porque se você cerrar o seu coração, tapar os seus ouvidos, da mesma forma, Deus vai requerer conta desta mensagem que a ti foi pregada no dia de hoje. Porque Deus tomou os céus e a terra como testemunha. Para onde você vai correr? Para o candomblé? Para o catolicismo? Para onde você vai querer esconder de Deus? Na cachaça? Se embriagar e esquecer dos problemas da vida? Se esquecer do juízo de Deus? O que você vai fazer? Porque os judeus trocaram Jesus, os pecadores não quiseram ele. Mas bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 12, o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é um dever de todo homem, porque ele há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que o homem plantou, ele vai colher. Não vai cair no mar do esquecimento. O que você fez, a sua memória não pode lembrar agora, mas a de Deus não falha. A sua pode dar de doido, a de Deus não dá. Você pode fingir de louco, mas Deus não finge. Deus é verdadeiro, Deus é fiel em sua palavra.
todos serão julgados segundo as suas obras. Cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Pense bem, porque o Papa não prega a verdade, o padre não prega a verdade, o Edir Macedo não prega a verdade, o Ei Soares não prega a verdade. Pense bem, a quem você está servindo, qual é o tipo de mensagem que você está escutando na sua casa, no seu trabalho, porque Cristo pregou e foi odiado, mas esses homens pregam e são aplaudidos, são ovacionados, são tidos como homens de Deus. Mas homem de Deus não se vende, não vende evangelho. Homem de Deus não abre torta direita igreja para tirar benefício próprio. Homem de Deus prega a verdade, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Homem de Deus prega para ganhar alma, não é para arrancar dinheiro de ninguém. Mas o evangelho da graça a todos os homens foi manifestado. Você que escutou a mensagem hoje, entrega o teu caminho ao Senhor Deus, confia nele e tudo ele fará. Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Guarde bem esta mensagem em teu coração, porque o Espírito Santo é quem te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te mostrará toda a verdade à luz desta palavra. Amém? Do pegar a estrada. Terceira epístola do apóstolo. Que segue pelo mundo, sempre levando a palavra do Senhor, anunciando de Deus o amor profundo, que só Jesus pode salvar o pecador. Segue a bela estrada, missionário, que o Senhor te guiará, seja qual for o teu viver diário, não desanimes que o Senhor te ajudará. Proclamai o Evangelho de Jesus, aquele que no alto do Calvário por nós morreu nos braços de uma cruz. Segue a bela estrada, missionário, segue que o Senhor te guiará. Amém, moço. É um pastel aqui de um varão, ele veio aqui e trouxe para abençoar. E é uma feira que fica perto aqui da minha casa. Deus abriu essa porta hoje para poder pregar o Evangelho. E graças a Deus por esta honrosa porta que Deus nos abriu no dia de hoje. Deus abençoe.
abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continue perseverando na doutrina de Cristo.